realmente as crianças estudam no colégio local, público, e aqui, como eu falei, por a gente estar numa cidade de maioria muçulmana, o colégio é muçulmano, né? Assim, inclusive, uma das coisas, só para vocês entenderem, eles têm uma disciplina, uma matéria que se chama religião, né? E, no geral, quando a criança, você deve escolher qual das religiões a criança deve fazer. Mas, no geral, eles têm a opção de você fazer católico, o muçulmano, o islã ou o ortodoxo, que são as 3 grandes religiões que eles têm aqui. E aí, só que aqui, por eles serem maioria, a escola não tem a opção. A única opção é o islã. E então, quando eles entraram na escola, a gente conversou um pouco com o pessoal lá e perguntou, olha, eles precisam fazer, como é que é e tudo mais. Então, a diretora falou assim, olha, não, eles não precisam fazer, eles podem ser liberados dessa aula. Só que algumas dessas, porque são 2 vezes na semana, pelo menos uma vez na semana, a aula é no meio do turno. Então, eles têm que ficar, porque eles não podem ir para casa, eles não podem sair. Então, eles acabam, porque eles vão terminar e vai ter aula que eles vão precisar assistir depois. Então, eles precisam ficar na aula. Então, eles não têm obrigação com a matéria, mas eles têm que ficar na aula. Mas é bem interessante, porque Deus já deu algumas oportunidades interessantes em relação a isso. Porque em alguns momentos, né, eles estavam a minha filha mais velha estava na aula, e a própria professora, explicando algumas coisas da religião islâmica, virou para minha filha e falou, e como que é na sua fé? Como é que vocês acreditam na fé de vocês? Então, ela já teve algumas oportunidades de falar aquilo que a gente crê dentro da própria aula, né? Então, assim, é incrível como Deus tem usado, realmente, Deus tem usado a vida delas, né? Hoje só vai as 2 meninas para a escola, o menino mais novo ainda não vai, porque ele ainda tem 5, né? Mas, assim, Deus tem aberto muitas portas, né? E a gente tem um testemunho de uma das amiguinhas da minha filha. Elas estavam voltando para casa, conversando e falando, e aí ela virou para ela e falou assim, eu queria conhecer um livro da sua religião. Eles falam assim, né? Eu queria conhecer um livro da sua religião, do que você acredita. Aí minha filha falou, tá bom, tudo bem. Ela chegou em casa, a amiguinha veio com ela para aqui em casa, e ela correu, e chegou e falou, mãe, pegou uma Bíblia de criança que a gente tinha aqui, e falou, mãe, eu posso dar essa Bíblia aqui para minha amiga? Aí a gente parou assim e ficou meio... Porque tem um detalhe. Aqui na Bósnia não é proibido você pregar o evangelho. O país é livre em relação a isso. Mas é proibido você pregar para uma criança sem autorização dos pais. Você precisa ter uma autorização dos pais para falar qualquer coisa sobre religião com uma criança. E aí a gente ficou meio assim, porque falou, peraí, né? Tudo bem, é legal, mas a gente, adulto, já pensa um monte de coisa. Mas a criança nas não. Consequências. E aí ela pegou, eu falei, não, espera um pouquinho, dá um tempinho, daqui a pouco a gente te responde. Eu corri, chamei meu marido, a gente deu uma oração, orou rápido, Senhor, nos mostra o que a gente faz, porque isso pode ser uma grande oportunidade, mas também pode ser uma situação complicada. E aí a gente orou e Deus falou, fala com a mãe. Eu tinha o contato da mãe, fala com a mãe, pergunta para essa mãe. E aí eu mandei mensagem para ela perguntando se a gente poderia dar a Bíblia. Expliquei para ela, é uma Bíblia. Indo, né? A menina perguntou, ela pode? A gente pode dar isso como um presente? Ela falou, pode, né? Então, assim, foi uma história bem legal de como Deus já usou a vida dos nossos filhos. Que e essa menina, né? A gente já falou que já leu, a gente já teve a oportunidade depois de falar daquela pulseirinha das cores, né? Do livro Sem Palavras. E essa menina é uma menina que a gente tem estado mais perto por aqui, né? E essa semana passada, inclusive, a gente fez um aniversário da minha filha. Elas têm a mesma idade, mesmo dia do aniversário. E a gente fez a festa conjunta, né? Fez a festa que legal!
Então, é uma criança que a gente está caminhando com a família, com a mãe, e graças a Deus aí a gente teve essa oportunidade. E a gente não sabe, talvez foi a primeira criança que teve um contato, recebeu um presente como esse, né? Aqui na cidade. Então, esse é um dos